Eu preciso olhar para você e ver que você não parece aquilo que o pecado deformou, mas você é minha aparência. Ele vai olhar para você, esse se parece comigo, pode entrar no reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas aquele que não se parecia com ele, ele vai falar, o seu lugar não é aqui. E nós precisamos cada dia mais ser a aparência do Senhor Jesus, ter a presença dele em nosso coração, para que a nossa vida seja transformada dia após dia, e momento após momento, porque nós não sabemos o dia e nem a hora, mas nós sabemos que ele virá e vai buscar a sua igreja lavada e remida com o sangue do Cordeiro de Jesus. Nós precisamos ser conhecidos de Jesus. Ele precisa olhar para nós e falar, realmente, aqui te parece comigo. Os primeiros cristãos da época bíblica, eles foram conhecidos por quê? Foram chamados de cristão por quê? Porque eles se pareciam com Cristo. Eles se pareciam com Jesus. E nós precisamos aprender isso. Eu preciso me parecer com Jesus. Você precisa se parecer com Jesus. A igreja precisa ser o corpo de Cristo, para que nós possamos unidos, reunidos, juntos chegarmos à tão sonhada mansão celestial. Nós passamos por dificuldade aqui na terra, mas lá não haverá dificuldade, não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto, porque Jesus vai tirar todas as coisas, porque lá no céu só vai ter alegria na presença do Senhor Jesus, e nenhuma tristeza, nenhuma amargura, nenhum ódio, nada entrará lá. Mas nós viveremos a tão sonhada bênção do Senhor, que é a salvação das nossas almas. Mas para salvar as nossas almas, nós precisamos ter alguma coisa dentro do nosso coração que nos faça ser conhecidos de Jesus quando nós chegarmos lá. Uma coisa interessante quando nós começamos a observar o primeiro versículo que lemos, Jesus falou, na verdade, na verdade. Olha como Jesus é incrível no que ele faz. Nós sabemos que quando você fala uma vez uma palavra, a pessoa às vezes se distrai. Quando você repete, você chama a atenção dela para ouvir o que você precisa falar. E Jesus usou isso e falou, na verdade, eu vos digo. Ou seja, ele estava afirmando, o que eu falo para vocês é verdade. Então acredite no que eu estou falando. Porque vai vir muitos que vão vir por fora, não vão entrar pela porta, vão vir por fora. E vai tentar enganar muitos, e se possível enganarão até os escolhidos. Vai vir muitos que vão tentar vir por fora. Mas existe uma coisa muito interessante que Jesus nos ensina aqui. Glória a Jesus. Que nós seremos conhecidos dele e nós conheceremos a sua voz. Como nós conheceremos a voz de Jesus? Conhecendo aquilo que ele fala. Jesus é amor, então se é uma palavra de ódio, não é de Jesus. Jesus é paz, se é uma palavra que perturba o nosso coração, não é de Jesus. Jesus é transformação, se é uma palavra que quer destruir a nossa vida, não é de Jesus. Se é uma palavra que quer fundar a nossa vida no pecado, não é de Jesus. Porque existe um evangelho falso aí que está dizendo para você, você pode fazer o que você quiser, porque Jesus está preocupado com a sua alma. Não se engane, porque Jesus está preocupado com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito, e o que ele pode fazer na sua vida. Porque nós sabemos o que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e a morada. E a Bíblia fala, se nós destruirmos esse corpo, nós seremos destruídos no dia do juízo. Nós precisamos preservar a nossa vida em Cristo Jesus. E Jesus afirma isso, na verdade, eu vos digo. Ele está afirmando isso para nós essa noite. Venha na verdade. E na verdade que eu estou dizendo para vocês, não é eu, é Jesus que está falando para vocês. E aí que ele fala, quem entra pela porta é o pastor, e quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Aqui existe uma diferença muito grande entre ladrão e salteador. E a gente vai aprender a diferença, até eu quando comecei a estudar sobre isso, achei até interessante. Porque a gente estuda isso na faculdade de Direito, a gente sabe. Que existe aquele roubo, furto, nós sabemos a diferença entre roubo e furto. Roubo é aquele que utiliza-se de uma armada, furto é aquele que você pega algo da pessoa sem que ela perceba, então não há violência nem grave ameaça para isso. E aqui ele fala que existe o ladrão e o salteador. Se ele fala que são duas pessoas, então há diferença nisso.
Ladrão é aquele que te rouba, tira algo de você. Glórias a Deus. Enquanto você está parado, enquanto você está esperando alguma coisa. Quem já teve o desprazer, eu falo desprazer de ser assaltado, sabe como é que é? Ser roubado. Quando o ladrão vem, você está parado no ponto, esperando o ônibus, ele vai tomar o que você tem e leva embora. Esse é o ladrão. Mas existe diferença entre o ladrão e o salteador. O que é o salteador? Aquele que te rouba no caminho. Na época, quando eles carregavam aquelas carruagens para levar bens, levar, entre outras coisas, tesouros, existiam salteadores que no meio do caminho tentavam parar aquelas pessoas para poder saltear e roubar o que elas tinham. E aqui nós aprendemos uma lição muito interessante. O ladrão pode tentar te roubar aqui, enquanto nós estamos na presença do Senhor. Pode te roubar enquanto você toma a decisão de aceitar Jesus nessa noite. Mas eu preciso entender que ele vai tentar te roubar também a sua fé no meio do caminho. Ele vai tentar parar você no meio do caminho para roubar a sua fé no meio do caminho. Não é só nesse momento agora que ele vai tentar te roubar. Enquanto a sua caminhada estiver com Jesus, ele vai tentar parar você no meio do caminho, vai tentar desestabilizar a sua fé, vai tentar fazer você desistir, mas continue firme, porque uma coisa é certa: o caminho pode ser estreito, a porta também é, mas Jesus garante a vitória no fim desse caminho. Então não deixe que nada te destrua no meio do caminho. Se alguém tentar roubar a sua fé, sua maior que está comigo, que é aquele que está no mundo. Se alguém tentar parar a sua fé e estabilizar a sua vida, a maior é aquele que me escolheu, que é aquele que está tentando parar a minha caminhada. Então continue, não desista, não deixe que ninguém roube a sua fé no meio do caminho, porque a vitória é certa é no final do caminho. Glória a Deus. E nós aprendemos que aquele que perseverar até o esse sim será salvo. Ou seja, é um caminho difícil. Nós vamos enfrentar dificuldades todos os dias. Nós vamos enfrentar momentos ruins. Nós precisamos entender que o bom pastor estará conosco todos os dias e até a consumação do século. O bom pastor nos guardará todos os dias até o momento certo de levar a sua igreja com ele. Ele vem na sua glória no meio das nuvens e todo olho verá. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E aqui vai mais uma lição desse versículo, desses versículos que nós lemos. A porta só é aberta para quem? Para o verdadeiro pastor. Nenhum ladrão vai tentar entrar pela porta. Ele vai tentar invadir a casa ou o curral de outro jeito. Ele não vai entrar pela porta. Porque o único que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O único que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Santo Deus. E o mais interessante, as ovelhas conhecem a sua voz. Ou seja, é muito comum a gente ver muitas pessoas dizendo, pregando e falando que você é mais importante do que Deus. Isso inclusive tem uma música secular que fala que você é tão importante que é mais importante do que Deus. Gente, se não for misericórdia do Senhor, o inimigo vai te destruir da nossa vida. Como você vem falar para mim que você é mais importante do que Deus? Mas Deus é que é importante na sua vida. Jesus é que é importante no seu coração. E a transformação que Ele faz é muito mais importante ainda. Porque nós só estamos aqui porque fomos alcançados por essa transformação pela palavra. E nós estamos aqui para glorificar e exaltar e pela misericórdia agradecer por todas as bondades e benefícios que Ele tem nos concedido. Glória a Deus. Glória a Deus. As ovelhas só seguem o pastor quando conhecem a sua voz. Ou seja, o ladrão e salteador, eles vão chegar em silêncio para tentar fazer o quê? Com o comportamento deles. Glória a Jesus. Mas Jesus vai fazer o quê? Chegar com a sua palavra. Chegar com a sua voz. Para aquecer o seu coração e você ouvir a voz dele e conhecer ele. Falou, esse é o pastor. A esse que eu vou seguir. Esse é Jesus, eu conheço a voz dele, é esse que eu vou seguir. Eu conheço Jesus e eu não vou seguir os que estão de fora, porque a voz dele é desconhecida. E nessa noite ele está falando para nós: não deixe se confundir com as vozes,
Não deixe que as vozes te confundam, mas conheça Jesus, porque a voz dele é mansa, é humilde, ele é de bom coração, e ele vai colocar você em descanso para a sua alma. Mas o ladrão e o salteador, na primeira dificuldade, ele vai correr, vai fugir e vai deixar você sozinho. Mas Jesus estará com você todos os dias e não vai te abandonar em momento algum. Glória a Deus. E Jesus fala que os que vieram antes de mim são ladrão e salteadores. Muitas pessoas vieram antes de Jesus, falando: eu sou Cristo. Começavam a fazer mágicas, magias, ilusões. E a gente sabe também que o inimigo tem poder para poder fazer essas ilusões, para tentar enganar aqueles que estão na fé. Você pode ter um exemplo lá no Antigo Testamento, Moisés, quando chegou para fazer aqueles sinais e prodígios que Deus havia mandado que ele fizesse. O que os magos do Egito estavam fazendo? A mesma coisa, parecido. Mas a diferença, aquilo que é parecido não é igual. Porque o parecido não tem o mesmo poder daquilo que é de Deus. Porque o que é de Deus tem poder para transformar, restaurar e fazer coisas novas. É verdade. Glória a Jesus. Então não deixe se enganar por sinais, prodígios, mas se fortifique na palavra, que é a palavra que Jesus deixou para você, a palavra que Jesus deixou para nós. E ele fala: eu sou o bom pastor, e o bom pastor não abandona suas ovelhas, e além do mais, dá a vida por elas, para que elas possam ter vida em Jesus. Obrigado, papai. Glória a Deus. Glórias a Deus. E para a gente finalizar, Glória a Jesus. quando Jesus falou isso, muitos questionavam ele. E falavam: olha, ele tem demônio que está fora de si. Mas Jesus sabia e conhecia o coração de cada um deles. Jesus sabia e conhecia o que tinha no interior do coração deles. E não precisou nem Jesus responder. Aquelas pessoas que estavam ao redor olharam e disseram: não está endemoniada. Pode porventura um demônio abrir os olhos de um cego? Eles ficaram admirados com o que Jesus fazia. E ficar admirado com o que Jesus faz na nossa vida é importante, com os milagres que ele faz é importante. Glória a Deus. Mas uma certa feita os discípulos chegaram e falaram: Senhor, nós ficamos maravilhados, porque até pelo teu nome os demônios se submetem. E ele fala: não se alegrem só por isso, mas fiquem contentes pelo nome de vocês estarem escritos no livro da vida. A gente se alegra por grandes milagres que Deus faz na nossa vida. Nós queremos milagres, mas o maior milagre é a nossa salvação, a nossa transformação e a nossa fuga desse mundo, porque nós somos derradeiros aqui. Nós somos intrusos aqui, nós entramos de penetra nesse mundo, porque nós somos adotados por Jesus, nós somos filhos adotivos, nós fazemos parte dessa herança, porque aqueles que eram de Jesus não receberam, mas nós recebemos. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos